O desassossego geral pelo qual atravessa a nação se resume à desarmonia entre poderes e à falta de representatividade. A cada período do mandato expirado, lá vem o político pedindo o nosso voto. E logo em seguida, todos se esquecem e continuam a projetar novos planos de poder. A justiça do amanhã tem um grande e sério compromisso com a sociedade civil. Não há mais espaço para imunidade e muito menos impunidade. A desenfreada corrupção, somada à desempestada ingovernabilidade que trouxeram sequelas profundas ao país. Não há mais verba para ciência, tecnologia, pesquisa, e a cultura tem sido cada vez mais esvaziada. E os grandes talentos saindo do Brasil ou tomando o caminho de aceitar subempregos para a sobrevivência. Esse retrato sombrio inspira novo amanhã para a justiça que depende de autonomia, independência e soberania. Haveremos, sim, de reformar a lei orgânica da magistratura e sair da deformação de cargos em tribunais superiores, além de manter neutralidade e o devido distanciamento dos demais poderes. Sociedade brasileira, em 2018, tomem cuidado com a maçã que os políticos querem lhe oferecer. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicio este programa com a citação de Frédéric Bastiat. A lei é a justiça e é sob a lei da justiça, sob o reinado do direito, sob a influência da liberdade, da segurança, da estabilidade e da responsabilidade que cada pessoa haverá de atingir seu pleno valor e a verdadeira dignidade de seu ser. É somente sob a lei da justiça que a humanidade alcançará lentamente, sem dúvida, mas de modo certo, o progresso que é o seu destino. Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caríssimo telespectador, o jornalista Jorge Serrão, para conversarmos sobre cenário político brasileiro na atualidade e o futuro do partido político PSDB. Ele é editor-chefe do site Alerta Total, www.alertatotal.net, professor pesquisador independente sobre o tema Por que entre os partidos políticos o PSDB não tem mais chance? Palestrante e consultor de empresas. Bem-vindo, meu querido amigo Jorge Serrão. Olha nós aí outra vez, como diz aquela música, né? Tá chegando a hora do Fla-Flu eleitoral de 2018, que está começando meio antecipado, né? Essa eu gostei, Fla-Flu eleitoral. É um jogo meio esquisito, no qual eu recomendo que nós não embarquemos. Hoje a grande discussão é: temos que mudar o modelo de Estado brasileiro. Estamos sofrendo a influência perversa de um Estado ladrão, que só rouba da sociedade e nada faz, ou pouquíssimo faz por ela. Então essa é a grande discussão que temos que ter. Quem vai ser o presidente, quem não vai ser, essa é uma questão irrelevante. Isso aí é para a torcida organizada de time de futebol de várzea. O que a gente tem que discutir é que Brasil queremos, o que precisamos mudar para transformar isso aqui numa nação que caminhe para o seu pleno desenvolvimento, tratando muito bem desse povo que é maravilhoso e criticado muito pelos canalhas que não conseguem entender a realidade. Você me deu uma deixa muito importante. Vamos assistir um vídeo? Vamos lá. Por favor. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham agora
aqui pelas redes sociais. Agora são 21 horas e 30 minutos e nós estamos no plenário da Câmara dos Deputados votando a medida provisória 795. A medida provisória 795, feita pelo governo Temer, é a medida que autorizava a exploração do petróleo e abriu para as empresas internacionais poderem utilizar. Essa medida não estava na pauta no dia de hoje, foi colocada, está sendo votado agora aqui na Câmara dos Deputados. E nós nos deparamos com uma das maiores atrocidades, com um dos maiores crimes contra a população brasileira. Nesse momento, minha gente, que estão cortando o dinheiro da Seguridade Social, que é o pilar para manter a Previdência, nesse momento que estão retirando direitos trabalhistas, nesse momento que estão salvando bandido aqui no plenário dessa casa, nós tivemos a cara de pau de uma alteração nessa medida provisória, ou seja, um projeto de conversão que estende até o ano de 2040, veja bem, até o ano de 2040, isenções, tira a obrigatoriedade das petrolíferas internacionais que estão explorando o nosso petróleo, o petróleo que significa a independência da população brasileira, o petróleo que pode significar as garantias para as melhorias da educação, para poder coibir esse déficit que o governo tanto fala. Nós estamos falando numa isenção que pode chegar próximo a 1 trilhão de reais. Veja bem, minha gente, 1 trilhão de reais. Uma vergonha esse projeto de conversão que está sendo votado agora através da medida provisória 795, encaminhada pelo senhor Temer. Qual é a sua opinião sobre esta matéria? É apenas uma prova objetiva de como o Brasil é governado de fora para dentro. A gente tanto bate nessa questão, né? Que os poderes globalitários nos controlam. E essa é a realidade. É o poder real mundial influenciando diretamente o Brasil através do quê? Da corrupção parlamentar. Porque eu quero só saber uma coisinha. Quanto que esses parlamentares levaram para aprovar essa atrocidade? No momento que a gente está falando que não tem dinheiro para cuidar da Previdência Social, os caras abrem mão de 1 trilhão em recurso para o Brasil? Para, né? Isso é brincadeira. Não, eles é que estão falando que a Previdência está falida, né? Eu acho que não está falida coisíssima nenhuma. Serrão, é uma questão até de nós colocarmos isto para o telespectador, para a sociedade brasileira. Eu sou aposentado. Servidor público. Servidor público aposentado. E como aposentado, obviamente, eu recebo também o meu 13º. E eu pago também o 13º, 11%. Eles recolhem do meu pequeno salário, eles recolhem 11%. Recolhem também o imposto de renda do 13º salário. Então, veja, o servidor público hoje é tratado como grande vilão, né? Que há privilégios no setor público. Claro que há, existem, a gente sabe que eles existem, mas essa não é a causa principal do rombo da Previdência. Qual é o tamanho do rombo da Previdência? Não sabemos. Não temos transparência para ter a certeza não existe, do que, é uma ficção. Realmente. Uma ficção. Ele pode até existir, mas o fato pior é que a gente não tem transparência para tratar do assunto. Não existe, eu garanto a você que não existe. É uma ficção. Agora, como é que pode o Estado ladrão tirar 11% do sujeito que já foi aposentado? Ah, pera, essa contribuição é para quando ele se aposentar. Ah, não, mas tá também da minha... Mas agora, você está tirando o dinheiro do cara que já se aposentou? Também da minha aposentadoria. Pois é. Tira da minha aposentadoria e do meu 13º também, da aposentadoria. Quer dizer, e também e esse imposto de recolhe renda, o imposto de renda. É uma vergonha. É a maior indecência do mundo, que não é imposto de renda, deveria se chamar imposto sobre salário ou provento. Isso é uma covardia.
Isso é a prova, é o assalto à mão armada sem defesa. Que ele é descontado automaticamente, ele aparece do seu olerite, ó, seu atestado de roubo. O olerite do trabalhador brasileiro é um atestado de roubo. É um atestado de roubo, Imposto de renda, se aqui quando se fala em roubo é porque há violência, né? E há violência. Há violência. E há violência. Que é a diferença do furto, brutal. Essa é a diferença do furto, a violência. Exatamente. Eu queria até alertar o telespectador para nós vigiarmos, como pede esse nobre deputado, que é corajoso, vem a público e avança numa informação excelente. Então, eu quero alertar o caro telespectador, a sociedade brasileira, para nós vigiarmos insistentemente. É como aquela velha reflexão de Thomas Jefferson, não é? Isso. A vigilância é a eterna liberdade. Isso, ela é garantidora da liberdade. Exatamente. Então vamos vigiar. E aqui, como não temos liberdade, é porque a nossa vigilância está falhando. Está falida, exatamente. E falhando. E falhando. Falido e falhando. Falido e falhando. Então quer dizer que isso é uma indecência, né? Totalmente. Muito bem. Agora eu queria apresentar a você um outro vídeo. Um vídeo do Amiguinho do Brasil. Olha como é que eu vou colocar. Por favor. Porque eu estou triste com o que está acontecendo com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não merece a crise que ele está vivendo. O Rio de Janeiro não merece que governadores, que governários que foram eleitos democraticamente pelo povo estejam presos porque roubaram do povo brasileiro e roubaram do dinheiro público. Eu nem sei se é verdade. Porque eu não acredito em tudo que a imprensa fala. Então, nobre jornalista Jorge Serrão, o que você me diz disto? Olha, esse aí é um belíssimo candidato ao prêmio de humorista do século. Como é que o cara tem coragem de vir a público fazer a demagogia eleitoral antecipada dele, reclamando com peninha que os corruptos amigos dele estão sendo condenados e perseguidos, entre aspas, no que ele afirma. Realmente, o sujeito está passando dos limites. É o discurso típico do senhor Stalinácio. Stalinácio. É o Stalinácio. Exatamente. E você acha que ele vai, se porventura concorrer às eleições, você acha que ele pode ganhar? Aí é que é a dureza. Todo mundo tem chance de ganhar. Ele é um dos que tem. Embora a reação contra ele seja muito grande. Por tudo de mal que ele fez ao país. Esse cara cometeu um grande crime imaterial. Ele desmoralizou a honradez, parafraseando aí o humorista Milor Fernandes. Então, Lula e o PT foram uma tragédia que não deve se repetir. Mas temos o risco de repetir. Por quê? Temos uma parte do eleitorado completamente idiotizada por essa fantasia chamada esquerda ou social-democracia ou socialismo de Araque, que é isso que estamos vendo no Brasil. Sim. E, segundo motivo, nós temos um sistema eleitoral cujo resultado dele é absolutamente inconfiável. Nós temos uma votação eletrônica que não pode ter recontagem. Se não pode ter recontagem, ela não é absolutamente transparente. Se ela não é absolutamente transparente, ela não vale nada. Ela é uma aposta às cegas do cassino do Al Capone. É uma fraude. Uma fraude antecipada. Uma fraude. É um sistema fraudado. Fraudado, exatamente. Ilegítimo. Exatamente. Oxalá a gente consiga mudar isso tudo antes das eleições. Não sei se vai ser fácil. Há uma reação que eu não consigo compreender da justiça eleitoral, que nem devia ser justiça eleitoral, deveria ser a questão judicial com eleitoral, não está bem misturada, são poderes diferentes. A gente tinha que ter um mecanismo administrativo para tratar de eleição. Não precisava ter a estrutura caríssima de um tribunal superior eleitoral. Essa é a primeira mancada. E que se reproduz nos estados com os tribunais regionais eleitorais. A gente tinha que baratear o custo da eleição, tinha que implantar aqui no Brasil o voto distrital. É verdade. Vai ficar muito mais barato eleger o representante e você vai ter a garantia de estar elegendo alguém próximo a você. Mas para isso você tem que ter uma eleição absolutamente limpa,
com direito à conferência do voto, seja eletrônico ou não. Não, mesmo eletrônico, com a conferência do voto, já dá uma outra credibilidade. Já dá uma outra credibilidade. Lógico. Você vai ter uma velocidade, porém terá um direito à conferência, claro, que vai garantir a segurança e a estabilidade desse sistema. Desse E hoje sistema. não temos isso. Não, não temos. Hoje não temos. é um voo cego, é uma aposta no cassino do Al Capone, eu repito, a eleição. Por isso que eu estou invertendo o debate. Não quero discutir qual candidato é bom ou ruim. Isso é uma questão subjetiva. Eu venho antes disso. Eu venho que nós precisamos ter um sistema que seja capaz de eleger as pessoas com representatividade. Gente sem representatividade não tem condição de estar ali. Porque Exato. se ela entra ali, ela vai fazer parte da máquina corrupta. Ele vai fazer parte do Estado ladrão. E a gente vai ver aquilo que aconteceu na denúncia daquele deputado. Mudaram de uma hora para outra um esquema de votação de uma medida provisória que lesiona, ela causa uma lesão direta aos cofres da nação. Mas você fala em Estado ladrão. Eu concordo com você, porque penso dessa forma também. Mas, meu Deus do céu, um governante, ele não pode mudar esse sistema? Ele não pode apertar um botãozinho na máquina, vamos aqui, hipoteticamente falando, e mudar tudo isto? Olha, Laércio Laurelli, o único governante que pode fazer efetivamente um bem ao Brasil é aquele que entre e realize, promova uma intervenção institucional. Ordene essa intervenção. Esse é o único governante que pode ser bom na classificação possível do que é bom ou não. Tá? Temos que mudar essa estrutura da máquina estatal brasileira. Ela é a causadora de toda a roubalheira, de todos os desmandos. A gente tem um Estado altamente centralizador, altamente interventor na vida do cidadão e na vida produtiva, na vida econômica da nação. É esse modelo que tem que mudar. A gente tem que ter uma nova Constituição que redesenhe esse Estado e que coloque nele, acima de tudo, aquela palavrinha que falamos ainda há pouco, a garantia da liberdade e leis bem claras que as pessoas comuns sejam capazes de respeitar. Mas essas leis são maliciosas. Pois é, mas a gente só sabe se a lei é maliciosa ou não, se ela tem legitimidade ou não. A grande questão que nós carecemos hoje no Brasil é de leis que tenham legitimidade. A gente tem um excesso de leis que tem que ser enxugado para que o cidadão consiga aprendê-las e respeitá-las. Sim. Insigne jornalista Jorge Israel, sabe que é uma honra ter você aqui? Não, e uma honra participar de todo o programa reflexivo com você também. É porque aqui nós falamos a verdade, né? É, graças a Deus, porque temos aquela palavrinha que a gente citou desde o início do programa que o Brasil precisa ter. Exato. Liberdade. Liberdade. Então, o que você pode externar para o telespectador sobre algum fato que a mídia tem divulgado? Por exemplo, Gilmar Mendes, além de ministro do STF, presidente do TSE, latifundiário, pecuarista, fornecedor da JBS e dono de um instituto de educação que recebeu patrocínio de 2 milhões de Joesley Batista, é casado com Guiomar Feitosa. O que você diz isso? Olha, eu prefiro seguir a frase de Machado de Assis: há coisas que melhor se dizem calando. O que nós precisamos no Brasil, que tem que ser mudado, reinventado, é ter um Supremo Tribunal Federal com profissionais do direito, eleitos ou por representantes de tribunais, ou por quem efetivamente tem saber jurídico, sem a influência da politicagem. Eu considero absolutamente ilegítimo que o representante do Poder Executivo interfira na instância máxima do Judiciário, escolhendo quem vai ocupar essa nobre função de ministro do Supremo Tribunal Federal, que é guardião da Constituição. Então, repito, o nosso modelo brasileiro está absolutamente equivocado e é muito falho. E ele é o causador de distorções como essa, né? Que a gente fica discutindo o marido da barata, se é um barato ou é a barata, e não chegamos a conclusão nenhuma. Se barato sai caro, é complicado isso aí. Mas eu vou insistir.
Eu quero que você me diga aí também, informar o telespectador, se é coincidência ou não, uma fatalidade. Guiomar, além de advogada no escritório Sérgio Bermudes, que defende Eike Batista, julgado por Gilmar, é vinda de uma família cearense do ramo dos transportes. É tia e madrinha de casamento, junto com Gilmar Mendes, de Francisco Feitosa Filho, casado com Beatriz Barata, neta de Jacó Barata, dono de 13 empresas de ônibus. É coincidência? Olha, eu acho que é uma coincidência sim, mas uma coincidência muito infeliz. Melhor teria sido que o ministro Gilmar Mendes se julgasse impedido de atuar em qualquer questão relacionada a esse caso. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Que é uma coincidência que se repete em vários casos parecidos em que o judiciário brasileiro se mete. Então quer dizer que fere a credibilidade do Poder Judiciário, nesse aspecto? O negão da Chatuba lá de Nova Iguaçu deve estar achando isso muito estranho. É, né? Sim senhor. Muito estranho. Muito estranho. E como é que você entende que a gente pode dar uma reviravolta nisso tudo? Aonde é que nós vamos encontrar, por exemplo, esta credibilidade para que a sociedade não sofra? Olha, nós Porque, temos... veja, desculpe cortar o seu raciocínio, é um sofrimento quando você vê um magistrado que preenche todos aqueles requisitos essenciais num Supremo Tribunal Federal, soltar um indivíduo que nós sabemos que é culpado. Quer dizer, logo no início da prisão, ele já vai para a rua. O que é isso, gente? O nosso modelo está muito falho. O nosso modelo não tá cumprindo bem o seu papel de punir, dentro de uma regra clara, aquele que cometeu um delito. Essa falha é geral. É de cima a baixo. Vem do grande crime do colarinho branco até o pequeno delito. Muito bem. Bem, meu querido Jorge Serrão, eu vou chamar um pequeno intervalo agora, não é? E depois nós vamos continuar revelando, não é, essas mazelas para a sociedade brasileira. E a gente fala da falência da social-democracia, essa grande enganação. Perfeitamente. Você aguarde. Logo, logo retornaremos. Outra situação difícil que irei abordar é quando a criança precisa fazer uma apresentação. E hoje eu vou passar alguns tipos de abordagens que os pais podem fazer em uma situação como essa. Inicie o diálogo de como a criança se preparou, ajudando ela a pensar o que possa acontecer na hora da apresentação na escola, em uma festinha, e como saber como ela gostaria que acontecesse. O que poderia dar de errado? Como ela poderia reverter essa situação indesejada caso acontecesse? Faça uma lista, isso ajuda bastante. Pergunte para ela quais as pessoas poderiam alavancar ela para que ela haja e faça o que quer fazer, como poderia aproveitar isso melhor para ajudá-la e continue colocando na lista. Que situações as pessoas poderiam dificultar ou até impedi-la de que ela haja desse jeito que ela gostaria, como ela poderia eliminar cada uma dessas dificuldades e vai acrescentando na lista, porque isso vai ajudando muito a depois a identificar o que tudo poderia acontecer, qual é a forma melhor para isso acontecer, né? E uma técnica que ajuda muito é a ancoragem, que tanto o Kid Coach quanto os pais podem aplicar na criança. Estabelecer uma âncora de apoio, seja ela uma música, uma fala, seja uma conversa interior, um movimento corporal, enfim, podem aumentar a autoconfiança e a segurança pessoal. E isso ajuda com que a criança consiga ter um melhor autocontrole. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato por e-mail que consta no rodapé da imagem, que eu terei o imenso prazer em ajudar vocês. Obrigada e até o próximo programa. Retornamos, hoje conversando com o excelente jornalista Jorge Serrão. Serrão,
Me diga uma coisa, cá entre nós e a sociedade brasileira. Sim. Esses fatos que a mídia forte divulga, pode ser entendido como de natureza real? Olha, tem muita coisa, até o Lula estava comentando, né, que ele não acredita no que ele lê ou vê na mídia. É um grande brincalhão. Agora, sim, nossos meios de comunicação hoje, que você chama muito bem de mídia forte, eles continuam insistindo em criar uma realidade que só eles conseguem enxergar essa realidade. Só eles. E hoje, graças a Deus, graças às redes sociais, tudo isso está mudando. Sim. A verdade circula em versões diferentes, dando margem a novas interpretações livres. Então, esse é o grande embate que vai ser favorável à construção de um novo Brasil. As pessoas comuns conseguem ter voz para refletir o que elas pensam, até de maneira equivocada, para você poder debater e chegar a uma conclusão. Muito bem. Serrão, você tem conhecimento e a sociedade brasileira também já tem conhecimento que este humilde servidor público ingressou em juízo no Superior Tribunal Eleitoral com uma denúncia requerendo a extinção dos partidos, alguns partidos, mas eu coloquei quase todos. Quer dizer, eu e mais dois excelentes juristas, Carvalhosa, Modesto Carvalhosa, e também um outro grande jurista do Sul, Luiz Carlos Crema. E nós ingressamos e caiu lá com o Napoleão Nunes, e nós requeremos uma liminar, mas ele, infelizmente, negou a liminar porque disse que não havia motivos. O sistema, é isso que eu volto Não, pode àquela falar à questão. vontade, eu não tenho... Aqui não me preocupo, não. É decisão dele, mas eu posso não concordar com a decisão dele. Sim, eu também não Eu concordo. não concordo, porque há motivos, sim, senhor. Viu, ministro? Pode ter certeza que há grandes motivos. Olha, esses três brilhantes representantes do direito brasileiro fizeram um documento impecável, pedindo a extinção dos partidos políticos. Muito obrigado. Impecável. Então, se o sistema judiciário não quer fazer isso, é porque ele está contra a maioria do povo brasileiro. Mas deseja isso. Claro. A gente precisa hoje de uma intervenção institucional para acabar com toda essa safadeza da política e reconstruí-la de maneira legítima. A atividade política, Laureli, ela é fundamental. O que ela não pode ser é partido político funcionando como um cartório. A gente tem que acabar com vários cartórios no Brasil. O Brasil tem cartório para tudo. Tudo tem algum mecanismo estatal ou paraestatal dizendo o que o cidadão tem que fazer ou não. Isso tem que acabar. Então, partido político, hoje, no modelo que ele está operando, ele é ilegítimo. Receber dinheiro público para financiar campanhas eleitorais caríssimas, isso é um absurdo. Não termos direito às candidaturas independentes a qualquer cargo é outro absurdo. Por que o partido tem que ter esse monopólio de indicar quem vai exercer a política? Então, ele está roubando do cidadão, roubando, é o termo certo, do cidadão o direito de ser político, de exercer a política, não, mas bem ou mal. Aquele introito foi para que eu, naturalmente, te fizesse uma pergunta que você poderá responder e eu quero que você responda. Quer dizer, eu quero que você fale a respeito da situação emblemática do PSDB. Olha, esse partido da social-democracia brasileira, ele já morreu e não sabe. Primeiro porque esse conceito de social-democracia é uma daquelas ideias fora do lugar que tentaram trazer da Europa para cá. Ele não se aplica à realidade política brasileira. Ele é uma espécie de comunismo envergonhado. A social-democracia é um comunismo envergonhado, que tenta iludir as pessoas de que não haverá um controle soviético do Estado, como o comunismo tradicional pratica e propõe, né? E aí eles botam lá uma fórmula disfarçada, bonitinha, com figuras que parecem bonitinhas, mas que os processos judiciais, as denúncias
investigatórias recentes estão mostrando que elas não são tão santas assim e nem tão competentes assim como elas tentam vender. Então, essa social-democracia é uma farsa. Essa esquerda bolivariana que o PT pratica é uma farsa. O comunismo que alguns partidos praticam, tentam defender, é uma imbecilidade total. Né? O socialismo que outros tentam vender também é outra estupidez. Nada tem a ver com a realidade brasileira. A gente precisa parar e pensar um projeto político de nação que seja, de verdade, adequado a nós, ao nosso povo. Que é um povo que gosta de ser livre, é um povo diferente, é um povo criativo, é um povo que é uma mistura de vários povos e de várias estruturas de sociedade. Então quer dizer que nós temos que dizer, não é? E afirmar que a realidade está dentro dessa natureza. Tá, e eu diria até mais. Vocês entraram com ação para extinguir partido político, sim, mas esses partidos políticos promotores da corrupção que a máquina estatal permite que eles promovam, esses partidos já estão extintos, já morreram e não sabem. Precisamos de um novo modelo político. Sim. Voto distrital, voto absolutamente conferível pelo cidadão eleitor contribuinte e que dê legitimidade à representação política. Sim. Não podemos abrir mão da política. A intervenção institucional é algo inevitável que vai acontecer para sanear essa questão. Então, eu tenho uma proposta que eu já venho falando dela há algum tempo. Não é hoje que eu estou colocando no ar essa minha proposta, não. Há algum tempo. Depor o presidente Temer, fechar o Congresso Nacional e, naturalmente, ceder para a intervenção que você fala. Isso. Tem que mexer nos três poderes, colocar cada um no seu lugar de maneira equilibrada. Perfeitamente. Tá? É um absurdo. Vamos lá, vamos para um absurdo. Não é violência, não é nenhuma violência. É o certo. O presidente é o poder executivo, né? Isso. Como é que o cara que é eleito para ser deputado vai virar ministro do poder executivo? Sim. Está errado. Se ele quer ser ministro, se ele quer ir para o Poder Executivo, ele tem que renunciar imediatamente e não retornar ao Poder mais. Legislativo e não voltar mais. Não retornar. Renunciou. Tchau, eu mudei de poder. Beleza, aí você vai para outro poder. Ah, eu quero ser juiz. Beleza, então vai ser juiz. Claro, né? Claro. Mas esquece Legislativo. É uma quadrilha, né? Porque a quadrilha é organizada nesse sentido. Mas o nosso modelo de Estado, ele permite essas aberrações. Você sabe que a infração penal, que é chamada de quadrilha ou bando, ela está caracterizada nesse sistema. Quer dizer, é uma associação... Para fins delitivos. Para fins delitivos. E eles são isso, eles são exatamente isso. Associação para fins delitivos. Isso aí já se fala, a Lava Jato está cansada de falar isso. Não, cansada de falar e provar. E provar. Que a grande questão hoje é que isso está provado. Isso não é uma teoria especulativa nossa. Não é. Então, cansei. O Brasil tem que mudar. É intervenção institucional nos três poderes para mudar esse Brasil. E definir democraticamente, após amplo debate, para onde queremos ir, aonde queremos chegar. É isso. Perfeito. O Brasil hoje é um barquinho sem rumo. Eu queria então prosseguir nessa minha atuação de perguntas, né? E queria que você me dissesse se o processo eleitoral tem dono. O processo eleitoral tem dono, tem sim. Hoje no Brasil, você elege aquele a quem o sistema do crime organizado deseja que seja eleito. Sim. É isso, ponto. Tem dono sim. Tem dono, mas... A bandidagem. Mas aquele que elege, ele também é dono do processo eleitoral. Isso se tivéssemos legitimidade no sistema. Se você tem o voto distrital, se você tem o cara que possa se candidatar sem estar obrigatoriamente vinculado a um partido, se você não tem mais essa excrescência chamada voto obrigatório, e se você tem o voto distrital e a conferência desse voto pública, aberta, transparente, aí sim você passa a ter um processo político legítimo, que vai se renovar, se transformar e mudar conforme a demanda das forças sociais envolvidas. Eu sigo
insisto, não é? Porque eu acho que a sociedade ela tem que ser bem informada e eu quero aproveitar a sua intelectualidade política para que a gente traga isto e coloque bem claro. O povo faz parte desse patrimônio eleitoral? Faço novamente, insisto nessa pergunta. E eu insisto na resposta. O povo tem que fazer parte desse patrimônio político. A política é a atividade mais legítima que pode existir. Política é o quê? Definir o que se quer fazer. Claro. E a estratégia vai ser o como fazer. Mas a política antecede a estratégia. E aqui no Brasil nós não estamos fazendo esse deverzinho de casa básico. Então o que a gente vê é o quê? É uma politicagem. E uma politicagem hoje que está sofrendo o quê? A judicialização dessa politicagem. Aí você tem um poder interferindo no papel do outro, isso é o caos. Isso é a bagunça institucional completa. Então quer dizer que nós não prestamos bem atenção quando a gente aprendeu nos bancos escolares que os três poderes são independentes, prevalecendo esta hegemonia. Isso, sim, eles têm que ser independentes. E a hegemonia vai ser natural o quê? Qual é a hegemonia legítima? É a hegemonia focada no bem comum, no desenvolvimento do país e na evolução do melhor patrimônio que nós temos, que é o povo brasileiro. Não aguento mais ver gente criticando que o povo brasileiro é uma porcaria. Isso não é verdade, isso é mentira deslavada. Nosso povo é muito bom. Só que esse Estado brasileiro, essa máquina estatal, ela faz o pior uso possível desse povo que ela escraviza. O nosso povo, você tem razão, ele é exatamente igual ao território brasileiro, a riqueza do território brasileiro. Minas Gerais. Eu entrevistei uma pessoa aqui que, quando falamos a respeito de que o Brasil era muito rico, ele disse, está aí, Minas Gerais. Por que Minas Gerais? Porque lá está a riqueza do país. E é verdade, não só a riqueza do país, como essa riqueza com o povo brasileiro. E esse povo precisa de quê? De educação, de segurança, da promoção, da garantia efetiva da paz social que vai ser buscada como um povo educado, civilizado. A tendência dele é construir a paz social. Mas hoje, quando você tem um país que é dominado por estruturas do crime organizado de cima a baixo, o que você vai ter nele? Claro. Revolta, violência descontrolada, roubalheira sem fim. Não dá mais para aturar isso. Muito bem, Nova República. Miséria, doenças e insegurança podem ser considerados frutos desta Nova República? Sim, a Nova República de 1985, que teve a pretensão canalha de dizer que ela estava implantando uma democracia após uma ditadura militar, essa Nova República ela é absolutamente ilegítima. Colocaram no poder naquela época um presidente que não foi eleito para ocupar o poder, chamado José Sarney, que continua mandando até hoje. Exatamente. É um presidente paralelo do Brasil, graças à hegemonia do PMDB. PMDB que desde 1985 está em todos os governos. Nós pedimos a extinção do partido. Exatamente. E que teve sua variação, que é o PSDB, que também, de uns tempos para cá, desde o Fernando Henrique para cá, passou também a ter influência em todos os governos, inclusive em parcerias eventuais com o primo dele, que é o PT. O primo que é o PT? O primo do PSDB é o PT. São primos íntimos, então? Primos íntimos, primos íntimos. Dormem e comem na mesma casa? Então, esse modelo inventou uma historinha aí de ditadura militar. Criou esse conceito nunca existiu ditadura arraigado. Serrão, cá entre nós temos que informar direito o povo brasileiro. Nunca existiu ditadura militar. Nunca. Os militares governaram esse país. Por quê? Porque eles combateram aquilo que, afinal de contas, nós estávamos sofrendo naquela época. Porque eu sou dessa época. E houve duas falhas que os militares cometeram, que são, na minha visão, pecados capitais. Eles não souberam realmente quem era o real inimigo. Eles não perceberam que o Brasil já vinha sendo governado de fora para dentro por controladores globais que puseram aqui as ideologias para criar as divisões. Isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto, eles erraram na dose internamente, numa briga interna, e implantaram eles defenderam a sociedade brasileira. Mas implantaram
naquela época, para mim o grande erro foi o ato institucional número 5, que foi absolutamente desnecessário, que teve o presidente Emílio Garrastazu Médici, que foi absolutamente contra esse ato institucional número 5, e hoje, falsamente, ele é pintado como grande ditador, que ele não foi. Não, que isso. O Médici queria acabar com as 5, mas a briga interna ali entre os poderosos política, né? Do momento... Também a política, né? Acharam que podiam estender esse ato. Aí ficou de 68 a 78, criando uma impressão forte, em vários aspectos, de um regime de exceção. Isso. E isso foi a nossa tragédia. O AI-5 serviu de retórica para a esquerda jogar a história da ditadura e que eles entrando iam implantar a democracia. Hoje o que a gente vê é uma ditadura do crime organizado, que essa esquerda é a grande madrinha dessa safadeza toda. Muito bem. O jurista Antônio José Ribas Paiva afirma que as eleições no Brasil são mecanismos de escolha. Você concorda com esta opinião? Olha, eleição em qualquer lugar é mero mecanismo de escolha. Por isso que a eleição, a gente não deve perder tanto tempo agora discutindo a eleição, discutindo o fla-flu eleitoral. Nós temos, eu vou insistir sempre nisso, temos que pensar um projeto de nação, definir o que nós queremos. Os militares têm tocado muito nessa questão, a gente tem que dar um rumo para esse país. E não está havendo nem a direita, que eu acho um conceito impreciso, nem a esquerda, que é outro conceito idiota, debates para definir que rumo vamos dar ao Brasil. Que rumo que o PT quer dar ao Brasil? Eles nunca disseram, não dizem, não param, não formulam. Ficam só naquele papo esquerdinha, vagabundo. Eu sei qual é, o rumo da corrupção. Vagabundo, um papo vagabundo, com uma ideologia absolutamente fora do lugar, fora da realidade brasileira, aquele socialismo autoritário. Sim. Isso não é o que o Brasil precisa. E eles insistem nisso. E vamos para mais uma eleição dentro desse debate fla-flu idiota. Muito bem, vamos recordar que no primeiro bloco nós falamos sobre crime do Estado, né, crime dos governantes. Então eu pergunto agora a você, as instituições, sem reserva de nenhuma, encontram-se no patamar do crime do poder do Estado? Sim, sem reserva de nenhuma. Todas as instituições brasileiras estão muito, exageradamente corrompidas pelo crime organizado, cuja definição é a associação para fins delitivos entre bandidos de qualquer espécie e servidores estatais com a finalidade de usurpar o poder. Da mesma forma que há um procedimento já no Tribunal Superior Eleitoral a respeito da extinção de partidos, eu pergunto a você, assim como outros partidos, o PSDB deve ser extinto? Eu defendo que todos os partidos, inclusive o PSDB, deveriam ser extintos. Mas isso só pode acontecer se houver uma intervenção institucional. Sim. Porque aí a gente vai dar o quê? Com a intervenção institucional, a gente vai devolver ao povo, ao cidadão, o direito de formular a política, de fazer a política. Ele vai ter a candidatura independente. Então, quem quiser entrar para o partido, é livre para entrar no partido. Nós podemos ter e devemos ter a democracia sem depender do partido político. Se tiver o partido, bacana. Se não tiver o partido, o cidadão é o próprio partido. Muito bem. Meu querido amigo... É o primado do indivíduo. É isso que nós temos que garantir aqui. O primado do indivíduo e a garantia da liberdade. Muito bem, meu querido amigo jornalista Jorge Serral. Eu queria que você, sinteticamente, desse uma mensagem de esperança para esse povo brasileiro. Portanto, nas suas considerações finais. Muito bem. Eu vou dizer, a intervenção institucional, ela é inevitável. Isso é a primeira coisa que eu digo. Sim. Ganhe Lula, ganhe Bolsonaro, ganhe qualquer um outro, qualquer terceira via. A maioria do povo brasileiro é a favor das mudanças estruturais, mesmo aqueles que não conseguem perceber exatamente o que seja isso. Eles não aguentam mais sofrer a ação deletéria do Estado ladrão. A gente tem que romper definitivamente com o Estado ladrão no Brasil. E o único jeito é uma intervenção. Intervenção que defina uma Constituição enxuta,
que garanta aquilo que eu falei, que é o primado do cidadão na atividade política e que dê a nós a plena segurança do direito para que nós tenhamos a efetiva democracia. Muito bem, caro telespectador. O programa de hoje teve a presença deste nobre, culto jornalista que não esconde a verdade, que fala sem temor aquilo que, afinal de contas, deve ser falado, que a sociedade deve ouvir, não é? E então eu fiquei muito contente com a sua presença aqui, não é? O Direito e Justiça em Foco também. Não, e muito obrigado por mais um espaço para a gente poder debater um tema que é complexo. 10 anos atrás, quando a gente falava de intervenção, a gente era chamado de maluco, de fascista, de tudo que você pudesse imaginar. E hoje, esse assunto começa a ser tratado com um pouco mais de seriedade. A gente precisa que ele seja exaustivamente debatido e explicado. Perfeitamente. Prioridade é um plano estratégico para o Brasil. O resto é fla-flu eleitoral. E fla-flu você vai ver no estádio e não na vida pública. Muito bem. Encerro o programa de hoje com uma reflexão de minha autoria. A realidade nos mostra que a serpente do Éden está sempre murmurando aos ouvidos dos políticos brasileiros. Quero agradecer muito novamente a presença do jornalista Jorge Serrão, que muito honrou o programa Direito e Justiça em Foco, profissional da comunicação que não esconde a verdade, informa bem a sociedade brasileira, acrescentando a moral e dignidade de um excelente comunicador. O programa Direito e Justiça em Foco, na esperança de que a conversa de hoje tenha a força e a energia de aproximar a sociedade brasileira, com o objetivo de alimentar e conservar sempre vivo no coração humano o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Muito obrigado, Serrão. Obrigado, Laureli. Si ma folie fait ton désespoir, ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu te faire de tort. Si tu savais combien mes désirs me font souffrir, non, ne m'en veux pas, je me débat.